A gente, na verdade, tinha uma preocupação de como levar essa mudança de nome para o salão. Porque na cabeça deles seria Nova Aliança Original. Porque eles entendiam que nós éramos a Nova Aliança Original e o resto era fake. Não, eles entendiam, eles compraram essa ideia. E falavam para os clientes e para todo mundo, e escreviam nos posts e faziam várias postagens, Nova Aliança Original. Então, meio que para o salão já estava decidido. E nós entramos num processo de mudança de nome, contratamos uma empresa, enfim, chegou-se na DNA que pra gente casou, né, com a gente, porque se falava em sangue laranja, se falava, né, em DNA, e aí vamos tentar levar isso para o salão da melhor maneira possível. A gente precisava considerar algo que era muito importante. O sentimento de pertencimento que toda a equipe tem com a empresa. Então, Nova Aliança não tinha sido uma empresa criada da noite para o dia que estava mudando. Eram 26 anos de história, 26 anos de pessoas muito dedicadas, comprometidas e que estavam envolvidas com aquela empresa, com aquela marca. Existiam termos usados nos corredores, nos salões de venda, que foram criados por essas pessoas. O sangue laranja, o nosso jeito de fazer, o deixa com a gente. Tudo isso mostrava o pertencimento que aquelas pessoas tinham. E é uma cultura tão bonita e tão valiosa que a gente não podia trazer um novo nome como mais um momento de rompimento. A gente já estava vivendo uma divisão das lojas, onde colegas estavam indo trabalhar em outro lugar, a gente já estava vivendo ali, infelizmente, demissões impostas, e a gente tinha que ainda trazer esse cuidado de, no novo nome, não virar outra ruptura. Então, era algo que a gente pensava muito em como vamos trazer isso. Com uma festa para a gente entregar para eles o DNA. Quando eu vi o nome DNA Imóveis, eu passei até por um momento bem desafiador e delicado, porque eu pensei que nós perderíamos a força, visto que o nome Nova Aliança tinha muito prestígio, muito respeito no mercado da Zona Sul do Rio. Então eu pensei que sem o peso desse nome, o que seria da gente? Mas aí chegou esse processo do nome. Quando a gente soube que não dava para ter o mesmo nome, a gente ficou muito preocupado, porque a gente não sabia se a marca ia se estabelecer ou se isso ia morrer, porque a gente ia, de repente, virar uma empresa nova no mercado imobiliário. Como é que você ia dizer que você tem experiência se seu nome é totalmente desconhecido? Como é que ia ser feito isso? A gente ficou muito apreensivo realmente, de fato. Passado um tempo, né, a empresa ficou ali de estabelecer o nome, a gente aceitou a ideia de que ninguém ia ficar, né, com esse nome, menos mal, porque não ia ficar nem um lado nem outro, ambos iam ter que criar um nome seu. E aí a gente teve um evento que a empresa ela fez para anunciar o novo nome. E daí a gente ficou lá na expectativa, a gente fez, né, várias sugestões, cada um falava, vai ser tal nome, vai ser tal nome. E daí o Guedes aparece, lança o nome, né, o DNA Imóveis, né, e conta pra gente por que DNA Imóveis, né, ele fala do Denilson, né, conta a história, mas era uma coisa muito óbvia, que a gente sempre falava, né, tá no nosso DNA, tá no nosso DNA, o DNA da Nova Aliança é esse, é o sangue laranja. E aí, tipo, foi um estalo, né, assim como ele disse que todo mundo chegou nesse consenso num estalo, pra gente também. Quando a notícia ela veio, foi muito óbvio que deveria ser esse nome, né? E aí, realmente, de fato, o nome conseguiu carregar a história. No momento que a gente conheceu a nova marca na Vila Rezo, foi um momento muito especial, né? Pelo seguinte, ninguém sabia qual era o nome, né? Tinha toda essa curiosidade do nome. Então, quando a gente chegou lá e viu aquela chave encaixando no nosso antigo, né, nome e fechando ali DNA e aquela coisa do sangue que era laranja, que hoje evoluímos e é o nosso DNA, foi algo assim perfeito. Quando nós estávamos, né, na Vila Riso, né, quando a marca foi apresentada, teve uma grande emoção, porque como a marca surgiu, da forma que surgiu a marca,
né? Que era uma marca que era de uma pessoa, que ele guardava a marca, né? Ele trabalhava a marca de família e veio para nossa família também, que a DNA é uma família, né? Que na verdade essa marca nossa trouxe a evolução, né? DNA evoluiu muito no mercado imobiliário. Então, rapidamente ganhamos, né, uma força que hoje em dia nós somos a melhor marca da Zona Sul, né, do mercado imobiliário, a melhor empresa. Cara, o salão amou. E assim, foi surpreendente, porque a gente achou que ia ter uma rejeição, a gente achou que de cara eles iam, porque todos eles eram muito apegados ao nome. Porque o corretor, ele não tem muita coisa. O que ele tem? Ele tem esse senso de pertencimento à empresa. Então eles tinham essa coisa da Nova Aliança como, a gente é Nova Aliança, a gente é Nova Aliança. Mas no nosso caso, na virada, foi muito bem aceito. E eles se vestiram de DNA, assim, de um dia para o outro. E todo mundo falava em DNA. E em 1 mês, 2 meses, parecia que a gente sempre foi DNA a vida inteira. E para os clientes também. Então, houve uma aceitação muito grande do salão. Apesar de, assim, muitos ainda inseguros, mas foi minoria total. A maioria comprou muito bem a ideia. Uns se segurando nessa história da Nova Aliança, outros já entendendo, né, essa conexão do sangue laranja, do nosso DNA, aquilo que só a DNA tem, aquilo que a DNA faz de melhor. Mas, de um modo geral, foi muito bem aceito o nome, tanto para dentro quanto para fora. Eu penso que esse nome, assim, não tinha uma ideia melhor, não tinha um nome melhor. A gente já sabia que qualquer mudança de nome que a gente fosse propor já traria resistência. Seria algo que a equipe, que os colaboradores, os parceiros iriam questionar. Então a gente precisava ter alguma estratégia de comunicação, de marketing interno, para que isso fosse diminuído, fosse facilitado. E a gente pensou até na dinâmica, no processo. Para a gente chegar no nome DNA foi um processo muito natural, assim, foi um processo com muita resistência nossa, mesmo da gente que estava trabalhando ali naquele processo, da equipe comercial, dos nossos parceiros, a 6D que estava ali com a gente. A gente estava neste processo difícil ali, e essa dificuldade mesmo mostrou pra gente o que viria a acontecer depois quando a gente fosse levar para a empresa. Só que como a gente chegou na DNA, foi algo um reconhecimento daquilo que a gente tinha construído antes. Quando a gente percebeu que a nossa maneira de vender imóveis, a nossa maneira de se portar no mercado imobiliário era o nosso DNA e que isso seria uma evolução, que essa ruptura seria uma evolução, a gente entendeu que era isso que a gente tinha que valorizar. Ou seja, falar do novo, valorizando o que nos ajudou a chegar até o novo. E aí, como a gente fez isso? A gente reconheceu as pessoas que construíram o DNA, que ajudaram a gente a construir o DNA. E aí a gente chamou nossos parceiros, o parceiro Humberto Tesch, para fazer um ensaio fotográfico. Começamos por essa ideia, para fazer um ensaio fotográfico com alguns colaboradores nossos que tinham DNAs que encaixavam com os nossos valores, que encaixavam com a nossa maneira de trabalhar, com o nosso cromossomo, com o nosso DNA. E preparamos um material de comunicação para o dia seguinte ao anúncio, para eles já terem posse desse nome logo no próximo dia. Não esperar uma semana, não esperar 2 semanas. Era importante que em um dia fosse apresentado o nome e no dia seguinte fosse mostrado para eles que eles sempre estiveram neste nome. Com isso a gente conseguiu amenizar essa dificuldade, essa barreira. Criamos uma campanha onde ia sair ônibus e a gente pegou o DNA de todo mundo, colocou quadro nas lojas para que no dia seguinte eles chegassem nas lojas e encontrassem as lojas todas customizadas. Até hoje meu filho fala desse quadro. Eu fiquei muito surpreso, né? Porque é uma coisa que a gente não espera,
né? E ter um quadro na loja, numa marca dessa, numa empresa dessa, pô, eu só tenho a agradecer essa empresa que, na verdade, a empresa mudou a minha vida, né? Esse quadro, pô, foi maravilhoso. É um troféu que eu tenho, né? Pra gente, pro nosso salão, pros nossos corretores e pros nossos clientes, né, tanto para dentro quanto para fora, foi uma virada muito bem feita. E foi muito bem aceita. Eu acho que a gente acertou, assim, muito bem, muito bem. E hoje, assim, eu sinceramente não vejo a menor dificuldade. No início a gente fazia essa transição, dizia que era a Nova Aliança, mas os clientes, eles já entenderam, porque foi feito um trabalho de marketing pesado para estabelecer a marca. Eu entendo que os clientes já sabem disso. Hoje a gente já consegue ligar para um cliente, para um proprietário, para um comprador, já se identificando como DNA Imóveis. A gente tem uma receptividade boa com isso, né? Não precisa mais remeter à antiga empresa. A gente carregou essa história, a gente conseguiu solidificar o nome. Apesar de ter 2 anos, a gente traz a nossa bagagem junto. E eu fico muito feliz em perceber como o DNA entrou no discurso. Mas da mesma maneira que eles tinham criado temas, que a equipe tinha criado termos e formas de se expressar em relação à empresa, a DNA foi inserida no dia a dia, no discurso. E era uma questão realmente de momento, oportunidade e reconhecimento. Eram as preocupações que a gente tinha. Tem que ser agora e tem que ser reconhecendo essas pessoas que escolheram continuar a empresa sem saber nem qual nome essa empresa teria e que construíram a Nova Aliança, ajudaram a construir a Nova Aliança até aquele momento. Elas precisavam fazer parte disso e ficar claro o quão parte disso elas fizeram. Naquele primeiro momento era uma perda e depois eu percebi que a evolução, né? A gente trabalhou muito o trabalho de evolução porque, de fato, as pessoas que estão aqui são mais maduras, estão mais evoluídas e conseguiram superar uma fase muito delicada que a gente passou, que o Gás passou, que nós, gerentes gerais, diretores, passamos e conseguimos juntos voltar a ter muito mais sucesso, inclusive, a ter sucesso, até um sucesso que a gente nunca nem teve na empresa anterior, né? Com pessoas que estão juntas exatamente torcendo pela outra, que as pessoas estão juntas fazendo ou tentando fazer iguais às outras, né? Sem nenhum tipo de milindro, boicote, sabe? Eu acho que a competição existe porque é normal, a gente trabalha com vento, tem que existir. Mas o grupo que ficou e que se manteve, resistiu todo esse processo, nós saímos mais forte. Eu me sinto mais forte. A empresa é uma empresa que vai fazer 2 anos ainda, né? Mas é uma empresa, a nossa empresa é uma empresa que tem 30 anos de experiência. Experiência é aquilo que ninguém tira da gente, né? A gente tem pouco tempo, o nome tem pouco tempo, mas a gente já está fazendo o mercado inteiro a saber da gente de uma outra forma, com uma outra visão da empresa, né? Eu estava super insegura, eu participei do projeto e na hora eu não conseguia pensar em nada, porque eu escutava o tempo todo Nova Aliança original, eu ia falar, meu Deus, mas tem que ser Nova Aliança alguma coisa. Mas quando a gente começou a falar de DNA e realmente fazer, pensar sobre, né, DNA, cara, DNA é nosso. DNA é o que nós temos, é o que nos faz diferente. É isso, é o nosso sangue laranja, são os nossos genes, é o que nos torna diferente. Então foi um processo muito, ao mesmo tempo que foi muito desgastante, foi muito penoso, ele teve um momento de refrigério, teve um momento que a gente olhou e falou, cara, tem uma luz bem bacana no fim desse túnel, uma hora a gente vai rir disso tudo. Depois que nós estávamos com essa marca e começamos a desenvolver como que seria isso, né? O que seria essa marca, o que ela viraria, que cor que ela teria, para chegar na DNA, quando nós chegamos, eu mandei uma mensagem para o Denilson. Mandei uma foto de como tinha ficado. E ele me mandou um áudio
dizendo que ele ia ver a DNA espalhada nesse Rio de Janeiro todo. E que ele ia falar que essa DNA nasceu com ele. E que ele entregou essa DNA pra gente, para ela ganhar o mundo e para ela ganhar essa proporção. É muito bonito e muito gratificante, né? Ter chegado nesse destino, né? Porque a gente se perdeu no caminho, a gente trocou as 4 rodas do carro com o carro andando, mas a gente sabia onde a gente queria chegar. Então, como a gente sabia onde a gente queria chegar, a gente chegou. E chegamos na DNA e nessa força que a gente tem hoje.